A leitura inicial desse sermão dominical, que tem como nome Na Antessala da Crucificação, tratando a questão da Santa Ceia, com a importância e o peso que ela deve ter nesse ato litúrgico que nós fazemos uma vez por mês. O texto escolhido é Mateus, capítulo 26. Vamos ler do versículo 26 ao 30, mas também faremos menção no Evangelho de Lucas, 22, 14 e 20, e também o que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios 11, 23 a 26. Amém? Mas como texto base, nós vamos ler Mateus 26, do 26 a 30. Assim diz a palavra de Deus. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desde agora, não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Oremos. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, esta é a tua mensagem tão antiga, mas tão atual. Espírito Santo, promova rema hoje no coração da igreja, que haja transformação, que haja, Pai, hoje compreensão da tua vontade no coração dos teus filhos. Abençoa, Pai, no individual, no âmago do ser, mas também abençoa a coletividade, a comunidade da fé, a igreja. E que em nome de Jesus, Pai, nós possamos ser edificados por essa mensagem. Eu bem sei que por mais que eu possa me esforçar, eu só posso levar essa mensagem à altura dos ouvidos, mas dos ouvidos ao coração é obra adstrita do Espírito Santo de Deus. Então fale conosco, Senhor. Essa é a minha oração, nos méritos de Jesus o Cristo. Amém. Glória a Deus. Essas três passagens que eu descrevi, antes de começar a leitura do texto, elas descrevem o mesmo evento sobre perspectivas complementares. Você vai ver que nos evangelhos, Mateus e Lucas falam como testemunhas do fato, que é a ótica de um ângulo em que eles estão olhando o ministério de Jesus. Também conhecemos isso como evangelhos sinóticos. Paulo fala como teólogo, mas também como pastor, que recebeu a tradição apostólica. Ele mesmo diz isso muito nessas cartas dele, nas epístolas paulinas. Você vai observar isso quando ele começa uma carta, ele sempre diz: o que também vos entreguei, que fala claramente esse coração de um teólogo e o coração também de um pastor. Aqui no texto que nós acabamos de ler, Jesus celebra a ceia na noite da Páscoa judaica. Lá em Êxodo 2 você vai ver que era cultura em Israel celebrar a Páscoa judaica. A Páscoa, na tradição judaica, ela lembrava a libertação do Egito. Todos lembram, né? Que quando tiver as pragas sobre o povo de Deus no Egito, Moisés recebeu a orientação de Deus para que matasse um cordeiro e aspergisse o sangue dele nos umbrais das portas das casas, e o espírito da morte não feririam o primogênito do povo de Deus. Quem lembra isso de Êxodo 12? É disso aqui que está se tratando esse feriado, que é a Páscoa, que é o livramento físico do povo de Deus. E o curioso é que mais na frente você vai ver que Deus inaugura um novo tempo. Aqui em Moisés, o livramento era físico, mas em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a nossa salvação, a nossa libertação, o nosso livramento é
eterno, é da alma, é do espírito, em nome do Senhor Jesus. Então a ceia, ela vai reinterpretar a Páscoa, mas agora sob a luz da cruz. Amém, meus irmãos? No centro de ambas, há sangue, né? E libertação. Tanto na Páscoa como na ceia, o centro é o sangue. Na Páscoa, sangue de um cordeiro nos umbrais. Na ceia, sangue de cordeiro em um cálice. Aqui Cristo desloca o símbolo. O cordeiro não está mais na mesa. Amém? O cordeiro não está mais aqui nessa mesa. Porque ele, a partir de agora, é o próprio cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tem coisas que você precisa entender sobre Jesus Cristo para entender a Santa Ceia e a importância da Santa Ceia. A primeira coisa que você precisa entender sobre a Santa Ceia é que Cristo é um novo Cordeiro pascal. O Cordeiro da Páscoa libertava da morte física. Cristo liberta da morte eterna. Segunda coisa que você precisa aprender: Cristo é o novo modelo de Moisés. Assim como Moisés selou a antiga aliança com sangue, Jesus sela agora a nova aliança. Terceira coisa que você precisa aprender: Cristo é o verdadeiro pão do céu. Aleluia! Glória a Deus, Ele é o pão vivo. Ele é o pão que desceu do céu, em referência ao maná. Amém. Eu não preciso mais esperar o maná durante a semana, ou a dupla porção de maná na sexta por causa do sábado. Não, o pão desceu do céu, o pão manou, o pão agora tem nome, o maná agora tem nome, e ele atende por Jesus Cristo. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. Na ceia, o pão não aponta para a nutrição física, mas para a dependência espiritual de Jesus Cristo. E o quarto ponto nessa introdução que eu aprendo é que Cristo é o centro do tempo. Naquela mesa, o passado da Páscoa e o futuro das bodas do Cordeiro colidem. A ceia é a intersecção do tempo e da eternidade. Olha só, o sacrifício é lembrado, a presença é desfrutada e a esperança é antecipada. Quando eu fazia o meu curso de licenciatura em filosofia, eu estudei várias escolas filosóficas. Mas na primeira e na segunda escola filosófica tem dois filósofos que falam a respeito disso, e é interessante. O primeiro é Sêneca. Sêneca, ele diz que a vida se mede pela maneira como enfrentamos a morte. Interessante, não é? Já Platão, da segunda escola, ele registrou que o último banquete de Sócrates, que foi um dos maiores filósofos que já existiu e não tem obra nenhuma escrita. Platão, que não é o nome dele, amém? Não é o nome do filósofo, é uma menção ao aspecto físico do filósofo, que ele tinha uma omoplata grande, né? Então Platão registrou que o último banquete de Sócrates foi cercado de diálogos filosóficos e bebida de cicuta, ou seja, teve filosofia e teve veneno. A história está cheia de últimas refeições, mas nenhuma delas mudou o rumo do universo. Na noite da Santa Ceia, temos o banquete mais paradoxal da história. Um mestre que sabe que vai morrer no dia seguinte, mas que não chora, não se desespera, não se isola. Ele senta com os seus discípulos e transforma pão e vinho em símbolos eternos. Ele parte o pão antes que o seu corpo fosse partido. Ele levanta o cálice antes que seu sangue fosse derramado. Escute isso, não é uma refeição. Escute isso, não é mais uma reunião. Escute isso, não é um desdobrar filosófico. Escute isso, não é um ensinamento de homens. Escute isso, a Santa Ceia, a antessala da crucificação, ela aponta para a cruz de Cristo como a reunião mais importante que já houve na terra. Amém, meu irmão? Não é apenas uma mesa, não é apenas uma decoração,
não é apenas um evento, não, é um memorial daquilo que só Jesus podia fazer por mim e por você. E eu quero te lembrar, Jesus não desceu da cruz, Ele foi para a cruz por você, pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua vida, pela sua saúde. Ele foi para a cruz do Calvário para que você não padecesse. E como diz Isaías, Ele levou sobre si as suas enfermidades, Ele levou sobre si as suas dores, as suas tristezas, as suas angústias, Ele levou sobre si. É isso que significa um evento como esse de Santa Ceia. Não é apenas um jantar, é a antessala da crucificação, é o limiar entre o tempo e a eternidade, entre a sombra da Páscoa judaica e a luz da nova aliança. Ali, Jesus traduz o Calvário em uma mesa. Aqui está o mistério da Santa Ceia. Jesus queria traduzir a experiência do Gólgota em uma mesa. Então, toda vez que você participa da mesa, você participa da cruz com Cristo. Quem está me entendendo nisso? Então não é um evento, eu participo do sacrifício do meu Senhor e Salvador, porque o intuito aqui é você sentir o que Jesus sentiu, é você interiorizar aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário, e não foi pouca coisa, foi tudo. Ele não deu o que sobrava, Ele não deu o que Ele tinha em depósito, Ele deu tudo por você, pela sua casa, pela sua família. E por você estar aqui hoje, Jesus precisou morrer em substituição para pagar os seus pecados. A ceia não é apenas um ritual, é memória viva, comunhão presente e esperança futura. 3 pontos eu quero trabalhar rapidamente com os irmãos nesse sermão dominical de Santa Ceia do Senhor. O primeiro, a ceia tem um objetivo primordial. A ceia é memória. Repete comigo, memória. Lucas 22:19 vai dizer: fazer isso em memória de mim. A memória aqui não é lembrança psicológica. Memória aqui é um memorial teológico. Quem está acompanhando aí? No hebraico aqui, é zikron, que significa trazer o passado ao presente de forma eficaz. Eu pego o passado e trago para o presente de forma eficaz. Vou traduzir para você. É uma experiência. A Santa Ceia deveria ser uma experiência. É como se eu pegasse todos vocês agora, colocasse numa máquina do tempo e transportasse você de novo para o Gólgota, de novo para aquela sexta-feira, de novo para as 3 da tarde, e você olha para cima e você vai ver 3 cruzes, um ladrão à direita, um ladrão à sua esquerda, e Jesus crucificado entre a cruz. Esse é o sentimento, e essa é a palavra usada no grego para trazer esse sentimento, essa experiência a você. Você aqui tem que se sentir lá. Amém? Entenderam isso? O pão é partido diante de nós e somos lembrados do corpo ferido. O cálice é elevado e somos confrontados com o sangue derramado. O evangelho deixa de ser apenas ouvido e ele passa agora a ser visto, tocado e saboreado. Escute isso. Isso aqui tem um motivo de ser. É para que você testemunhe, é para que você toque nos elementos, e é para que você ingira esse alimento. Não é uma nutrição física, é uma nutrição espiritual. Crente que não ceia, crente que falta ceia, ou 2 coisas acontecem com ele, são 2. Ou ele não entendeu a Santa Ceia e o propósito dele, ou é uma pessoa que despreza esse alto simbolismo do cristianismo. Santa Ceia
é um momento que ninguém deveria faltar. O meu pastor do Brasil, Bispo Oídes, ele sempre fazia isso na reunião de obreiro. Ele chegava e falava para o nosso bispo, pastor Samuel, e falava assim: veja qual os pastores faltaram na Santa Ceia. Porque é muito importante uma justificativa muito grande, muito grande, muito grande. Tem que ser uma justificativa muito boa para faltar a esse ponto máximo do cristianismo. Tem que ser muito boa, porque eu vejo a Ariete aqui. Subir com dificuldade, a família trazê-la aqui, eu vejo a família, ela senta e ela vem e participa da Santa Ceia. E quando ela não vem é porque ela não tem força nas pernas, não tem força motora, porque ela não consegue mais estar. Porque se ela tiver 1% de força, ela vai estar. É isso aqui que significa a responsabilidade que todo cristão deve ter com a Santa Ceia do Senhor. Agostinho chamou a ceia de sacramento visibile verbi. Em latim significa o sacramento visível da palavra. Escute isso em nome de Jesus. A ceia é a cruz pregada em linguagem de símbolos. A ceia é a cruz pregada em linguagem de símbolos. O cálice tem um símbolo, o pão tem um símbolo, a mesa tem um símbolo. Vocês estão entendendo? Há um motivo de ser isso. Cada pedaço de pão é uma sentença que diz: foi por você. Cada gota do cálice grita: ainda é suficiente o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Você tem que lembrar, ao tomar o suco de uva, que esse sangue foi eficiente para pagar toda a culpa do passado, para pagar toda a culpa do presente e para garantir um futuro escatológico de esperança e glória. Amém, meus irmãos? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Deixa o Espírito Santo renovar os teus pensamentos. Toda vez que participamos da ceia, o tempo se dobra. Somos transportados ao Gólgota. Somos lembrados de que não fomos salvos por ideias, mas por um corpo rasgado e derramado de sangue. Não foi filosofia, não foi Platão, não foi Epicuro, não foi filosofia humana, não foi Harvard, não foi Princeton, não foi MIT, foi Jesus que foi massacrado pelos seus pecados. Amém, meus irmãos? Foi Jesus que foi espedaçado por você, torturado por você, machucado por você. Foram espinhos que colocaram na cabeça do nosso Salvador e não uma coroa. Foi uma lança que esperava ao lado do nosso Salvador Jesus Cristo e não nenhuma forma de recepção. Foi uma cruz que esperava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e não uma sala VIP. Foi isso que Ele fez por você. Enquanto você nem conhecia Ele, enquanto você andava perdido pelos seus maus caminhos, e enganado pelo engano da tua mente e pelo engano do teu coração, Ele fez por você. Antes de você ser, Ele foi primeiro. Amém, meus irmãos? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar isso no teu coração. A ceia é memória. Não se esqueça o que Jesus fez por você. A ceia é memória, não se esqueça o que Jesus fez por você. A terceira vez, a ceia é memória, não se esqueça. O que Jesus fez por você. Segundo ponto, eu quero trabalhar com os irmãos. A ceia é comunhão. Repete comigo, comunhão. Aleluia. Vou fazer igual o pastor Daniel Pitorelli. Me dá um tempinho aí para me hidratar. Amém?
Aleluia. Glória a Deus. Amém. Só quem assiste o podcast vai saber. Os entendedores entenderão. Amém. Quem é da família vai reclamar com quem entenderá o que eu estou falando aqui em nome do Senhor Jesus. Amém. Segundo ponto, a ceia é comunhão. Paulo declara em 1 Coríntios 10:16, o cálice que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Aqui, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, não há apenas lembrança. Nós vemos aqui que há agora participação. Eu não posso ter só memória. A partir desse momento eu preciso participar do sofrimento de Jesus o Cristo. Sabe por quê? A ceia, ela deve ser um encontro do Cristo crucificado com aqueles que foram salvos pelo teu sangue. A ceia é um encontro. Ela não é um teatro religioso, mas um meio pelo qual Cristo se faz presente espiritualmente no meio de nós. Então eu preciso participar disso. A ceia é muito mais do que uma memória, mas menos do que uma transubstanciação. Vou explicar o que é esse mistério. Havia uma cultura antiga, católica, que eles achavam, quando o sacerdote levantava os elementos ao alto, ali o corpo de Cristo era ministrado naquele lugar. O suco de uva virava o sangue e o pão virava o corpo. É um memorial. Eles davam sacralidade a isso. Nós que somos evangélicos, meus irmãos, ouça isso. Nós somos evangélicos. Sabe o que significa isso? Nós seguimos os evangelhos de Jesus. Nós somos miniaturas de Cristo, seguidores de Jesus. Nós caminhamos com Jesus. Tudo para nós que somos evangélicos está no período de Gênesis e Apocalipse associado a Jesus. Então, nós somos evangélicos. Esse é o nosso foco. Nós não podemos perder. O nosso referencial é Jesus. A nossa sombra é a cruz do Calvário. O nosso manual, que pode ser travesseiro de encosto, é a Bíblia Sagrada. O nosso manual de fé e de prática. Nós somos evangélicos. Nós acreditamos que o Evangelho de Jesus continua em nós. Amém, meus irmãos? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Cristo está espiritualmente presente de modo real. Nós acreditamos que ele não é um simbolismo no vinho e no pão. Cristo está presente na sua vida, na sua comunhão, no seu tempo devocional, na sua leitura bíblica e na sua piedade. Então Cristo agora não é mais um símbolo. Cristo agora está real, real na sua vida, no seu espírito. Amém? Estão me acompanhando? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Então agora eu lembro, mas agora eu tenho uma comunhão viva. É como se eu relacionasse com alguém que está no nosso meio. Quem crê que Jesus está no nosso meio? Levante a mão. Não é um símbolo distante. Agora eu tenho uma presença e ela está perto. Amém. Ele está aqui. Jesus está no nosso meio, em nome de Jesus. E essa comunhão não é só vertical. Não é só vertical. Não é só nós, criaturas, para com Ele que está nos céus. Essa comunhão também ela é horizontal. Ela precisa ser de mim para com o meu irmão. Então eu venho e adoro a Deus na verticalidade, mas também eu preciso amar o meu irmão na horizontalidade. Amém, meus irmãos? É isso que explica esse mistério, em nome do Senhor Jesus. Ao redor da mesa agora temos ricos e pobres, cultos e simples, diferentes etnias e histórias. E agora todos, a partir de Cristo, compartilham do mesmo pão e do mesmo cálice. Não pode haver privilégios na mesa. Vou repetir, não pode haver privilégios na mesa. Vou repetir a terceira vez. Não pode haver privilégios na mesa. Não existe essa cultura de uma mesa especial para pessoas especiais. Pessoas especiais são aquelas que seguiram Jesus e o aceitaram como Senhor e Salvador da sua vida. Todo mundo que aceitou Jesus
Jesus como Senhor e Salvador, deve sentar na mesa e não escolher os lados. Amém, meus irmãos? É comunhão, aonde todos os filhos são iguais. Em nome do Senhor Jesus. Todos partiram do mesmo pão e do mesmo cálice. A ceia é o grande nivelador da igreja. Aleluia. O maior momento de nivelamento da igreja é a ceia, aonde todos nós somos iguais diante do nosso Salvador. O Cristo em mim precisa ser mais forte do que o eu em mim. Vou repetir. O Cristo em mim precisa ser mais forte do que o eu em mim. Amém. Eu preciso entender, porque senão fica chato. Eu preciso me esforçar para fazer sentido, senão é só mais um momento, uma data, um domingo. Eu preciso entender que o Cristo em mim precisa ser mais forte do que o eu em mim. Amém, meus irmãos? A ceia destrói o individualismo moderno. Ela me lembra que não sou cristão sozinho. Eu pertenço a Cristo e pertenço ao corpo. Não posso tomar do cálice e desprezar o meu irmão. Se eu tomo o cálice, desprezo o meu irmão. Se eu tomo o cálice e falo mal do meu irmão. Se eu tomo o cálice e fofoco sobre a vida do meu irmão, se falo mal do meu irmão, se coloco a reputação do meu irmão em risco, se eu coloco o meu irmão num estado de vulnerabilidade, se eu coloco o meu irmão em um estado de perigo, eu não posso participar da Santa Ceia do Senhor, porque eu desrespeito a horizontalidade deste princípio, aonde irmãos amam irmãos, irmãos servem a Deus como irmãos. Amém, meu? Amém. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar teu coração. Eu te disse que a ceia, ela é memória. Eu te disse que a ceia é comunhão. E eu termino dizendo que a ceia é esperança. Fala comigo, esperança. É isso. Ela é memória, ela é comunhão, mas ela é esperança. Glória a Deus. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Marcos, mas Jesus, com as suas próprias palavras, que declara: não beberei mais deste fruto da videira, até o dia em que o beba novo convosco, no reino do meu Pai. A ceia é memória do Calvário, mas também é ensaio das bodas do Cordeiro. A ceia é uma antessala dos céus. A ceia é um aperitivo do que irá acontecer conosco quando Jesus voltar. Um dia o cálice não será mais o símbolo, meu irmão. Olha para cá. Um dia o cálice não será mais um símbolo. O cálice será uma celebração. Aleluia. Não será mais um cálice, vai ser uma celebração. O pão não será mais memória. O pão será um banquete real. A mesa com Jesus, o Cristo. Aleluia. A teologia da esperança encontra na ceia sua expressão litúrgica mais linda, mais bela, mais formosa. Cada vez que comemos e bebemos, proclamamos a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? O cálice aponta para trás. O cálice aponta para a cruz, mas principalmente o cálice aponta para a frente, que é a volta triunfal de Jesus o Cristo. Ele aponta para o passado,
Ele nos firma no presente, mas escatologicamente Ele aponta para o fim, quando Jesus irá voltar. E o texto diz que nesse glorioso dia não haverá choro, nem tristeza, nem morte, nem tribulação, nem perseguição. Não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais sofrimento. Nesse glorioso dia, nós veremos novamente o nosso Salvador, Jesus Cristo, e seremos tocados por Ele. Aleluia! Seremos tocados por Ele. Seremos ministrados por Ele, seremos abençoados por Ele, sentaremos à mesa com Ele. Ei, o leão vai pastar com o cordeiro, e uma criança de colo enfiará a mão em um buraco que tem serpente, e mal nenhum acontecerá, porque o mal será tirado do meio do povo de Deus. Aleluia! Dia maravilhoso que nós esperamos, Maranata. Aleluia! O cálice aponta para trás, para a cruz, mas também para frente, que é a volta do Cordeiro. A ceia é o elo entre o já e o ainda não. A ceia é o elo entre o já e o ainda não. Olhamos para trás e enxergamos a cruz. Olhamos para frente e agora conseguimos ver a mesa do reino. Aleluia! A ceia nos lembra que não somos cidadãos deste mundo. Já fomos redimidos, mas ainda esperamos a redenção plena. Participar da ceia é viver em tensão escatológica. Vou explicar. Lembrar a cruz, experimentar Cristo e esperar o banquete final junto com Ele. E eu quero finalizar dizendo para os amados irmãos que naquela noite, enquanto Roma dominava, enquanto Judas tramava, enquanto Pedro fraquejava, Jesus partiu o pão e nos mostrava que a cruz não seria acidente, mas aliança. A ceia é a síntese da nossa fé. Cristo que morreu, a memória. O Cristo que vive entre nós, a comunhão. O Cristo que voltará, a esperança, memória do passado, comunhão no presente e esperança no futuro. É o Evangelho em 3 tempos. É a antessala da crucificação, que se tornou a sala do Rei. Aleluia! Quando nos aproximamos da mesa, não estamos apenas comendo pão e bebendo o suco de uva. Estamos dizendo ao mundo e estamos dizendo ao inferno: pertencemos ao Cordeiro. Fomos comprados por um alto preço e esperamos o dia em que veremos o seu rosto. Aleluia. O amor venceu, querido. O amor venceu. O amor permanece. E o amor um dia voltará. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, até lá seguimos repetindo o gesto mais simples e mais profundo, que é partir o pão, erguer o cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Isso porque a Santa Ceia é o lugar onde o tempo e a eternidade se encontram. Lembramos a cruz, participamos da vida, mas no final estamos ensaiando a glória.
Em nome de Jesus, debaixo desse sermão e dessa palavra, quero trazer